Olá, gente, agora nós vamos analisar os elementos objetivos do pagamento. Nós já analisamos os elementos subjetivos, os solvens e o assípies, né? A quem deve pagar e a quem se deve pagar. Agora nós vamos analisar os elementos objetivos, ou seja, o objeto do pagamento, a prova do pagamento, o tempo do pagamento, o momento do pagamento. Então, isso que a gente vai analisar a partir do artigo 313 do Código Civil na sequência. Tá? Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, se você fez um determinado contrato e naquele contrato existe uma obrigação de fazer, de dar, que corresponde a uma prestação específica, você não pode ser obrigado a receber uma prestação diversa daquilo que você contratou. Então, exemplo aqui que eu trouxe para vocês da doutrina. Uma determinada empresa imobiliária vendeu um lote para uma pessoa, acontece que com o passar dos tempos, esse lote foi desapropriado pela administração pública para passar uma rodovia. E aí a empresa que vendeu o loteamento, né, que fez o loteamento, queria dizer, olha, já que esse bem foi desapropriado, esse lote foi desapropriado, eu quero lhe pagar com outro lote, bem mais valioso, bem maior, bem mais arejado. O consumidor, ele não é obrigado, como credor, a aceitar esse novo lote. E foi isso que ele fez. Ele entrou com a ação na justiça, uma ação de rescisão contratual, demonstrando que aquela prestação, aquele objeto do pagamento não pôde ser mais cumprido e ele conseguiu aí a rescisão contratual. Então, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, slide 14. Rescisão contratual, loteamento, pleito fundado na inadimplência contratual da compromissária vendedora, né, da empresa que vendeu. Superveniente desapropriação que inviabilizou a entrega do lote adquirido pelo autor. Cabimento da rescisão. Autor que não é obrigado a aceitar outro lote, ainda que mais valioso. Inteligência do artigo 313 do Código Civil. Tá? Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, aquela que não pode ser dividida, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Então, se a obrigação ela é divisível, né? Desculpa, gente, divisível é aquela que admite a divisão em prestações. Indivisível é aquela que não admite a divisão. Então, o que é que o artigo 314 está dizendo? Ainda que a obrigação seja divisível, as partes não podem ser obrigadas a receberem ou a pagarem em prestações, em divisão. É isso que o artigo 314 está dizendo. No entanto, o Código Civil, o Código de Processo Civil, lá no artigo 916, isso aqui, quando a gente analisa o artigo 314, é o direito material. Então, para a nossa prova, e para as provas que vocês forem fazer sobre o direito das obrigações, a parte só pode ser obrigada a pagar ou a outra parte só pode ser obrigada a receber aquilo que foi efetivamente pactuado, a prestação que foi pactuada. Mesmo que a prestação seja divisível, a parte credora não pode ser obrigada a receber em prestações, tá? Ela não é obrigada a receber em prestações, a não ser que as partes assim façam um acordo, mas ela não é obrigada. No entanto, o Código de Processo Civil, lá no artigo 916, que trata da execução, ou seja, quando já há processo, quando já está judicializado, ele faculta que o executado, né, aquela pessoa que está ali sofrendo a execução porque não pagou, porque não fez o pagamento, ele possa apresentar ele possa fazer um determinado parcelamento em até 6 parcelas mensais acrescidas da correção monetária e dos juros. Mas isso é uma hipótese, é uma faculdade que eu trouxe a vocês, que é própria para quando já há processo, quando já há execução. A lei faculta que aquela prestação ali que era obrigada a ser paga inteiramente, possa ser dividida em 6 parcelas acrescidas de juros e correção monetária, no caso, quando já existe processo. Aqui no 314 a gente está falando da hipótese de não existir processo. Mas eu estou trazendo esse 916 apenas como uma ilustração de que, na prática, é possível sim o parcelamento da dívida quando já existe processo, quando já existe execução. O juiz pode, analisando a situação, conceder esse parcelamento. Tá bom? Artigo 315, atenção a isso.
As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes, ou seja, o pagamento que é, a prestação que ela foi prevista para ser em dinheiro, ela deve ser paga em moeda corrente, ou seja, no valor real, no dinheiro que a gente está, na moeda que está em circulação nacional no Brasil. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas, ou seja, a correção monetária. Então é lícito que você tenha correção monetária. Se você dividiu, por exemplo, a prestação, o pagamento ali em 6, 7 parcelas, é lícito que haja aí uma correção monetária, né, em razão da inflação para aquelas prestações. Artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, o artigo 317 consagra aquilo que nós já estudamos e que vocês fizeram um trabalho sobre isso, que é a teoria da imprevisão. Ou seja, em razão de fatos imprevisíveis e extraordinários que alteram a possibilidade econômica da prestação daquela obrigação, que alteram a possibilidade do cumprimento daquela prestação, é possível que o juiz corrija, que o juiz faça uma revisão contratual, como é agora a situação da pandemia. Se a pandemia, por exemplo, do coronavírus, influenciou diretamente ou impossibilitou diretamente o cumprimento das obrigações por parte de alguém que seja devedor, em razão da pandemia, então é possível que o juiz autorize a revisão contratual, como por exemplo, no contrato de aluguel, é possível que o juiz diminua o valor do contrato de aluguel para aquelas empresas que estão sediadas em shopping centers, que os shopping centers estavam fechados. Então, se o shopping center estava fechado, ela não tinha faturamento. Se ela não tinha faturamento, houve um desequilíbrio do sinalagma, né? Da relação obrigacional. Então, o artigo 317 consagra aquilo que a doutrina chama de teoria da imprevisão e que vocês já fizeram um trabalho sobre isso e também a gente estudou. Então, eu trouxe para vocês aí também nos slides, né, a teoria da imprevisão. E quero chamar a atenção de vocês, quando vocês passem aí os slides, que a teoria da imprevisão ela precisa ter alguns requisitos para que possa ser aplicada no caso concreto. O primeiro requisito é que seja num contrato bilateral, num contrato oneroso, ou seja, onde está presente a remuneração, num contrato comutativo, ou seja, onde as partes já sabem as prestações que cada uma vai ter que cumprir, e que seja esse contrato de execução continuada, ou seja, aquelas de trato sucessivo, como é o caso, a gente já estudou isso, as obrigações de trato sucessivo, como é o caso do contrato de locação. Todo mês nós temos ali obrigações a serem cumpridas. É diferente de um contrato de compra e venda de um carro que não foi parcelado, que você compra naquele momento, deu o dinheiro, a pessoa entregou o carro, acabou. Ali não é uma obrigação de trato sucessivo, é uma obrigação instantânea. Naquele momento já foi extinta a obrigação, já foi feito o pagamento. A teoria da imprevisão só vai poder ser alegada pelas partes para contratos que sejam de obrigações de trato sucessivo ou de obrigação de execução diferida, ou seja, aquele em que o pagamento ocorre apenas no ato, mas esse ato vai ser a posterior, quando, por exemplo, você contrata e faz o pagamento de um pacote de viagem, mas para viajar daqui a 6 meses. Então, o pagamento por parte da empresa será feito quando o pagamento seu você fez no dinheiro, mas o pagamento da empresa será feito apenas quando você efetivamente fizer a viagem, pegar o avião, pegar o ônibus, entrar no hotel, enfim. Então, é uma execução diferida. Então, nesses casos, é possível sim a aplicação da teoria da imprevisão, desde que haja uma alteração radical, extraordinária e imprevisível entre o momento que houve a assinatura do contrato, ou seja, quando você fez o contrato, o momento era um. Quando você foi executar o contrato, o momento era outro, que impossibilitava o cumprimento daquelas obrigações. Então você fez um contrato de aluguel no ano passado, só que esse ano nós tivemos aí a pandemia, que impossibilitou você, enquanto empresário, de abrir e ter faturamento da sua loja.
Então é possível você alegar a teoria da imprevisão para diminuir o valor do aluguel enquanto perdurar ali a pandemia, tá? E, por fim, que haja uma onerosidade excessiva para uma das partes e um benefício para a outra parte. Eu acrescento, para além desses requisitos, a necessidade de ter uma interferência econômica daquele fato imprevisível naquele contrato. Não dá para analisar erga omnes, é preciso que haja, no caso concreto, a impossibilidade em razão do fato imprevisível. Então, suponhamos, a pandemia por si só é um fato imprevisível? Depende. Então lá, nesse exemplo que eu disse a vocês, de um contrato de locação de uma empresa, de uma loja que está dentro de um shopping, beleza, o shopping fechou, ela está sem poder faturar, então houve realmente um desequilíbrio da prestação. Mas um contrato de locação de uma farmácia, de um supermercado, de um posto de gasolina, que não deixou de um arrendamento de um posto de gasolina, que não deixou de funcionar, que é encarado como um serviço essencial, que está em pleno funcionamento, ora, a pandemia seria autorizadora daquele supermercado diminuir o valor do aluguel? Não, porque ela não teve interrupção dos seus serviços, porque foi considerado pelo poder público como um serviço essencial. Então, para se aplicar a teoria da imprevisão, é preciso que se observe o caso concreto, se houve naquele caso concreto desequilíbrio da relação prestacional, tá bom? E trouxe também alguns casos que nós já discutimos, né? A jurisprudência tem encarado, a jurisprudência do STJ, vocês podem ver aí no slide 20, no slide 21, no slide 22 e no slide 23, que a jurisprudência do STJ não encara o desemprego e a diminuição de renda e a variação cambial como fatos imprevisíveis que autorizariam a revisão contratual. Então você fez um contrato de financiamento de um carro, suponhamos que nós estamos em tempos normais, sem pandemia. Você fez um contrato de leasing ou de financiamento do carro. Você vai e acertou lá uma prestação de R$1.000, porque o seu salário era de 3, então você disse, ó, R$1.000 eu posso pagar. Aí você ficou desempregado. O desemprego pode ser utilizado para você reduzir a parcela da prestação do carro? No meu entender, poderia ser que sim, mas o STJ já entendeu que o desemprego ou a diminuição da renda familiar não são hipóteses que ensejam a aplicação da teoria da imprevisão nos casos concretos, como também a variação cambial. Então, por exemplo, aqueles contratos que estão sujeitos a alta ou baixa do dólar, a cotação do dólar ou do real ou do euro na Bolsa de Valores. Então, essas variações são consideradas pelo STJ como variações normais daquela atividade econômica. Então, não podem ser utilizadas para reajustar ou rever o contrato. Esse artigo 317 do Código Civil, que trata da teoria da imprevisão, ele tem conexão com o artigo 393, que nós vamos ver mais à frente, que trata da impossibilidade do cumprimento das prestações, né? E também tem conexão com o artigo 478 e seguintes do Código Civil, que vocês vão estudar apenas no próximo semestre, mas eu estou dizendo aqui para vocês que trata da onerosidade, da resolução contratual por onerosidade excessiva, tá? Então deem uma lida aí nos seus trabalhos que trataram sobre a teoria da imprevisão, deem uma lida nesse artigo 317 e também nesses enunciados e nessas jurisprudências que eu trouxe para vocês do STJ, tá bom? Agora nós vamos para outro elemento objetivo do pagamento, que é o objeto. Então vamos lá, artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Isso significa dizer que os contratos nacionais precisam ser previstos em real. Mesmo que seja previsto em dólar, por exemplo, o pagamento precisa ser feito em real, é a moeda nossa. O pagamento não pode ser feito em ouro, nem ouro, nem moeda estrangeira, a não ser que a lei específica assim autorize. E aí nós temos tanto a Lei 10.192 de 2001, quanto o Decreto 857 de 1969, que estipula os contratos internacionais.
Então, o contrato de importação e exportação, o contrato de venda de câmbio, o contrato feito com pessoas que vão fazer a prestação desse serviço no exterior. Então, esses contratos que são tidos como contratos internacionais, eles podem sim ter o pagamento através do dólar ou do euro ou de outra moeda. Mas os contratos nacionais, eles precisam ser feito o pagamento em moeda nacional. Não podem ser feito o pagamento nem em ouro, nem em moeda estrangeira. E o STJ, como eu estou mostrando a vocês aí no slide 25, no RESP, no recurso especial, pacificou o entendimento de que as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Exemplo prático disso: você viajou para o estrangeiro, você tem um contrato com cartão de crédito que é aqui nacional. Você tem um contrato lá com Visa ou com Mastercard, que é um contrato nacional. Aí você viajou para o estrangeiro. Lá no estrangeiro, quando você passou o seu cartão de crédito, o pagamento vai ser cotado lá em dólar ou em euro. No entanto, quando você voltar para o Brasil, quando você for pagar a sua fatura, você não vai pagar em dólar ou em euro, você vai pagar em real, na moeda real, convertido, né, e atualizado na moeda do nosso país. Então, o STJ tem esse entendimento. As dívidas podem até ser fixadas em moeda estrangeira, mas o pagamento precisa ser feito na moeda nacional, tá bom? Artigo 319, nós já vamos tratar agora da prova do pagamento, outro elemento objetivo. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Então, o que é que está querendo dizer o artigo 319? Que o devedor que paga, ele tem direito de receber o recibo, é a quitação, ele tem direito de receber o recibo. O enunciado número 18 do Conselho de Justiça Federal estipula que outras formas de quitação que não seja efetivamente o recibo e forem admitidas em direito, podem ser consideradas como quitação. Então, hoje em dia, um e-mail que você comprove que foi aquela pessoa dizendo que você pagou, uma mensagem do WhatsApp que prove que aquela pessoa recebeu o valor que você devia e que ela diz, tudo bem, recebi o valor, confirmo que recebeu o valor. Então, todos os meios admitidos hoje no direito para provar o pagamento são admitidos como forma de quitação e de extinção das obrigações. Se vocês tiverem curiosidade, podem abrir o Código de Processo Civil, lá no artigo 422, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, que eles mencionam essas possibilidades. Então, até fotografias podem ser utilizadas, recortes de jornais que demonstram que houve o pagamento podem ser utilizadas como forma de quitação daquela obrigação. Em regra geral, a quitação se dá com o recibo, né? Se não for um título de crédito. Se for com um título de crédito, com o próprio título de crédito. Mas a própria legislação permite outras formas e a doutrina também e a jurisprudência também permite outras formas, tá bom? Artigo 320. Ela diz o seguinte: a quitação, que sempre será dada por instrumento particular, que é o recibo, designará o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Ou seja, o artigo 320 está dizendo o que é que precisa ter no recibo. Precisa ter o valor, precisa dizer a que se refere aquele pagamento, precisa ter o nome do devedor ou do terceiro que pagou, precisa ter o tempo e o local do pagamento e precisa ter a assinatura do credor, de quem está dando o recibo, ou do seu representante, tá bom? Então, o artigo 320 está estabelecendo quais são os requisitos para o recibo. O parágrafo único estabelece que, ainda que esteja faltando algum desses requisitos no recibo, ele, a depender do caso concreto, poderá ser considerado válido como quitação. Por exemplo, tem lá o valor, tem lá a espécie, mas não tem, não tem lá, por exemplo, o local onde foi feito o pagamento. Veja, isso é uma coisa que é pormenorizada. Se tem todos os outros requisitos, esse requisito pode ficar ausente
por expressa previsão aí no parágrafo único, tá bom? Então aqui eu trago uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O parágrafo único do artigo 320 do Código Civil estabelece que valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Na hipótese, ele está falando desse caso aqui da jurisprudência, a despeito de o comprovante do pagamento apresentar número do código de barras diverso do indicado na fatura do cartão de crédito, considera-se quitado o débito se, no ofício encaminhado ao juízo, a instituição bancária onde foi realizado o pagamento declara que o respectivo valor foi creditado à administradora do cartão. Então, qual foi esse caso aqui? O consumidor recebeu a sua fatura do cartão de crédito. Ao digitar o código de barra, digitou o código de barra errado e fez o pagamento. Só que ao digitar o código de barra errado, mesmo digitando o código de barra errado, o pagamento foi creditado na conta da empresa do cartão de crédito. Então, mesmo que o pagamento não tenha sido pela fatura, o código de barra da fatura, como o devedor, o consumidor, provou que aquele pagamento caiu na conta do credor, no caso da operadora de cartão de crédito, então o pagamento aí reputar-se-á válido e aquele pagamento tem a prova de quitação, tá bom? Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Então, no caso das duplicatas, dos cheques, por exemplo, que o pagamento se dá com a entrega ali do título do crédito, se o título de crédito perdeu, por exemplo, por algum motivo o título de crédito, alguém perdeu aquele título de crédito, o que é que vai substituir a entrega do título de crédito como quitação? Uma declaração por parte do credor de que está recebendo aquele pagamento em alusão àquele título de crédito que ele não mais tem posse porque foi perdido, declarando ainda mais que aquele título de crédito está inutilizado, tá bom? Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Aqui eu coloquei aí, é uma presunção relativa. O que é que está querendo dizer o artigo 322? Você tem um contrato de aluguel e durante o ano de 2019 inteiro você não pagou. E aí você pagou apenas o mês de dezembro do contrato de aluguel. E o cidadão foi e deu o recibo do mês de dezembro. Teoricamente, pelo que diz o artigo 322, a quitação da última prestação do mês de dezembro daria a entender que havia quitação de todas as parcelas anteriores. Mas, se a parte mostrar que não houve o pagamento das outras parcelas, aquele último recibo de dezembro de 2019 não será válido para provar a quitação de todos os meses anteriores. É por isso que é uma presunção relativa, ou seja, pode ser afastada pelo caso concreto. Outro tipo de presunção relativa é a do artigo 323. Sendo a quitação do capital sem a reserva de juros, estes presumem-se pagos. Ou seja, se você fez o pagamento de uma dívida sem incluir os juros e se a outra parte não manifestou que queria receber o pagamento dos juros, então presume-se que houve o pagamento daqueles juros, mesmo que não exista menção expressa ao pagamento de juros naquele título. Mas, lembrando, é também uma presunção relativa. Tanto o artigo 322 como o artigo 323 podem ser afastados, bastando a outra parte demonstrar que os juros não foram pagos, ou no caso do artigo 322, que as parcelas anteriores, a última parcela que foi paga, também não foram pagas, tá bom? Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. É aquilo que eu já falei para vocês. Os títulos de crédito, duplicata, cheque, nota promissória. Então, a entrega do título para aquela pessoa presume que o devedor fez o pagamento, né? Que a gente já viu que não necessariamente é o devedor, pode ser o terceiro interessado, tá bom? Artigo 325. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por parte do credor, suportará este a despesa acrescida, ou seja, as despesas para pagamento daquelas obrigações
elas são a cargo do devedor. Então, o devedor é que vai ter que arcar com os custos daquele pagamento. Se por um acaso o valor do pagamento aumentou por culpa do credor, aí essa diferença do valor, se houver um custo para aquele pagamento dessa diferença, aí o credor é que deverá que deverá custear aquele valor, tá? Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Exemplo clássico, compra e venda de bem imóvel rural. É muito comum que em cada estado o alqueire, que é uma medida de extensão territorial, seja variável. Então, a arroba também pode ser variável. Então, a arroba do gado bovino de Minas Gerais é diferente da arroba do gado bovino de São Paulo. O alqueire do imóvel rural do Nordeste é diferente do alqueire para medir o imóvel rural no Sul. Então, o que vai valer é o do local da execução da prestação, se as partes assim não tiverem entendido de forma diversa. Tá bom? Então, nós terminamos agora a parte da prova. Vamos analisar do lugar do pagamento.